Bom dia a todos. Vamos abrir para Efésios, capítulo 4. Eu vou ler, irmãos, dos versículos 7 até o versículo 16, tá? E a graça foi concedida a cada um de nós. Presta atenção nos detalhes dos versículos, tá? Nós nos perdemos porque nós não olhamos os detalhes. É importante olhar, né? Olha os pronomes pessoais, tá? Nós, vós, isso é importante, tá? Vamos lá. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo, em amor. Que o Senhor glorioso venha por nós, Senhor, para alimentar nossa alma da verdade. Que a luz que vem da glória de Cristo penetre em nossos corações, para o entendimento do texto e para, em humildade, aplicar nossas vidas. O que seremos se não for tua palavra dentro do nosso coração? Nós pedimos, eu peço a graça também, porque eu tenho a tarefa de passar isso para os irmãos. E eu preciso, obviamente, do Senhor para falar. Em nome de Cristo, amém. Podeis assentar, irmãos. Vamos voltar ao texto, irmãos. Lembrem, eu sempre faço questão de que os irmãos retornem para pegar o que está sendo escrito. Paulo terminou a parte doutrinária, lembra? Que vai do capítulo 1 até o capítulo 3. Esta parte, irmãos, é incrivelmente necessária. Vocês nunca vão aplicar a verdade na vida sem doutrina. Lá em frente da minha casa, eles estão construindo uma casa que vai ser de um andar. Vai gastar muito ali o dono da casa. Mas eu vi desde o começo, eu fui lá ver. Eles fizeram o primeiro alicerce. Agora estão construindo as paredes, vão fundir a laje essa semana. É assim que a Bíblia é também. Ela dá primeiro o fundamento. Depois a gente edifica a casa da vida da gente nesse alicerce. É assim. Até temos o hino nosso cantor, né? Nossa morada na rocha está. Firme e segura ela ficará. Quando o temporal contra ela vier, há de resistir todo o seu poder. Já me percebeu que quando o crente não tem rocha debaixo dos pés, um fundamento certo, ele é volúvel. Ele está hoje muito bem, amanhã já não está mais. Por quê? Porque falta base. A casa cai. O mundo é um temporal, irmãos. O mundo é um lugar de terror. E Satanás está todo momento atacando o verdadeiro crente para derrubar sua fé. Então, lembre bem disso.
Agora, vamos para o capítulo 4. O capítulo 4 até o 6, ele vai tratar de aspectos práticos. Mas Paulo não vai assim, abruptamente. Ele não pega e se envereda pela aplicação prática de uma vez. Ele vai devagar. A primeira coisa que ele faz aqui no capítulo 4, eu só estou retornando para os irmãos entenderem. Do versículo 1 até o versículo 6. Ele trata de quê? Ele trata da unidade da igreja. A igreja é una, é um corpo. E essa unidade é vista onde? Não lá em minha casa, irmãos. Não lá eu sentado e querendo ser a igreja. Isso é diabólico, se você tiver essa intenção, tá? A igreja é um grupo de pessoas que estavam no mundo. O próprio termo eclesia, que é a igreja, é uma palavra grega passada para o nosso vernáculo, ela significa tirado para fora. Impressionante. Esses dias eu tive uma reunião de pastores, o pastor João Soderberg, um amigo meu, ele falou da palavra eclesia. Era usado no tempo dos gregos, tá? Para pessoas que se reuniam naquela praça para discutir assuntos. Então eram pessoas que eram chamadas da sociedade para tratar de assuntos lá na praça. Até você vê isso no capítulo 17 de Atos, né? Então a igreja que é? Ali está o irmão Antônio, outra ali a irmã Maria, o irmão José, o irmão Alice, outra assim, que são pessoas crentes que se reúnem. A igreja é isso, tá? Não é eu com a autoridade minha própria, né? Pegando a minha esposa ou pegando os filhos, reunindo. Você deve fazer isso. Se você é crente, faça o culto em casa. Eu faço com a minha esposa, né? Nós fazemos um culto todo dia, culto matutino. Abrimos a Bíblia, nós cantamos o hino e estudamos a Bíblia e oramos juntos. Isso todo mundo deve fazer. O Jailson faz isso também, de longe. Ele recomenda a esposa para fazer o culto com a família. Eu creio que o Francisco também faz isso. Todo o crente, irmãos, deve fazer. Eu fico assim, pensando nas irmãs que estão aqui. Elas gostariam de fazer, né? Mas elas não têm autoridade para reunir. Ela pede, ô marido, vem cá, ele não é crente, vamos fazer o culto. Então ela faz sozinha o seu culto, né? Minha mãe fazia. O meu pai não era crente, mas ela entrava no quarto e ela não reunia com os filhos porque faltava autoridade no meu pai para isso, né? Então ela não tem essa autoridade para fazer isso. Então o que eu quero mostrar aqui para os irmãos é que a igreja é uma unidade, não é uma união. Há uma diferença entre união e unidade. A igreja é uma unidade, o corpo é uma unidade, os irmãos estão percebendo? União não. Unidade é que tudo programa para uma coisa só. O corpo é assim, cada um funciona da maneira correta. Vamos rapidamente aqui, porque eu já tratei sobre isso. Então os irmãos vão ver aqui a palavra aparecendo aqui. Tá? Tudo unidade. Tá? E isso aqui é importante, irmãos. Agora, em segundo lugar, no capítulo, ele vai falar também o que Deus fez para guardar, edificar e proteger a igreja. Por favor, irmãos, nós não estamos aqui duvidando do poder de Deus. Deus é poderoso e é Ele quem guarda, protege cada um dos crentes. Eu vejo as irmãs aqui, algumas sozinhas como crentes, né? Como a irmã Maristela, como a irmã Aparecida, né? Como a irmã Rosa, como a irmã Rose, como a irmã Leonice. Temos várias pessoas assim. O Senhor é o Deus delas, que protege diariamente, guardando, tá? Agora, queridos irmãos, nosso Deus guarda a igreja. Só que, como é que Deus faz? O que Ele faz normalmente, irmãos, pela Bíblia, é usar homens para isso. Por favor, determinadas
serviços dentro da igreja, as mulheres não são convocadas a fazer. Mulheres pastoras não tem na Bíblia. Mulheres que sobem ao púlpito para pregar, elas estão indo contra a autoridade de Deus. Não é bíblico. E se elas continuam fazendo isso, elas vão sofrer as consequências. Mulheres pastoras é sinal de que a coisa está feia. Deus convoca homens para esse serviço. E é mistério que nós saibamos disso. Por exemplo, ele convocou 12 apóstolos. Não tinha nenhuma mulher para ser apóstola. Não. Deus está discriminando? Não. Cada um tem sua função. A mulher tem sua função. Né? Então, inclusive, a Bíblia diz para ela nem usar de autoridade sobre o marido, ensinando ao marido. O que ela aprende, o que ela não sabe, ela aprende com o marido. É por isso que é importante, irmãos, salientar aqui a função de um homem crente na igreja. Tá? Porque ele é o sacerdote do lar. Tá? Aqui está Gessé, aqui está eu, tá, os homens que temos aqui. Né? Eles são responsáveis perante Deus, pela esposa e pelos filhos, na educação espiritual, além de dar o que precisa materialmente. Bom, só estou deixando isso para alicerçar bem, passar assim a colher de pedreiro, deixar tudo brilhando, né? Tá bom? Então vamos lá. Tudo começa como? Olha o serviço que Deus faz. Versículo 7. Vamos lá. E a graça foi concedida a cada um de nós. Olha o começo aqui. O que é que Paulo está querendo falar? Quando ele fala nós aqui, o que ele quer dizer? Por isso que eu falei para os irmãos, examinem bem cada palavra. Paulo está falando da igreja? Não, quando ele fala da igreja, ele fala vós. Ele está falando dele e dos outros que estavam com ele. Tá? A graça foi concedida a cada um de nós. Quem? Um apóstolo, um profeta, um evangelista, um pastor. Tá vendo? Então eu falei domingo passado, e está até gravado já, que a Bíblia em 3 lugares apresenta os dons. Tem os dons especiais, tem os dons normais e tem dons que, dentre os quais alguns já foram, não tem mais. O primeiro dom especial, os dons especiais são 4. Os irmãos vão observar aqui. Versículo 11. Quais são? Veja, apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. Agora você fala, e mestres? Não. Mestre é uma qualificação do pastor. É que o pastor, ele tem que conhecer a Bíblia. Se ele não conhece a Bíblia para ensinar ao povo de Deus, ele saia do ministério. A igreja não é um clube. A igreja não é um lugar onde tem um gerente. A igreja não é nada disso, irmãos. A igreja é a casa de Deus. É o lugar da verdade. E o pastor tem que saber ensinar a verdade. Ele tem que conhecer. Então esse negócio, eu aprendi assim, aleatoriamente. Não. O pastor precisa de um treinamento. Ele precisa de uma boa escola bíblica, um bom seminário, aprender as línguas, grego, hebraico. Por quê? Ele está lidando com Deus. Não é para se mostrar, não. Ele está lidando com a palavra de Deus. O outro detalhe, irmãos, o evangelho não é brincadeira. O evangelho é um tesouro. Eu vejo muitos aí pegando, eu vou pregar. Você recebeu essa autorização de Deus para pregar? Porque a preciosidade de Deus. Deus não entrega a qualquer um. Então Deus não tem
nenhum negócio com um elemento preguiçoso e avarento dentro da igreja, que quer ganhar dinheiro à custa do povo. Tem muitos mercenários e é perigoso isso. Então vamos lá. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Os irmãos estão vendo? A palavra proporção aqui, eu estou indo mais devagar hoje. Domingo passado eu apenas dei uma geral do assunto. Mas agora eu estou indo devagar para os irmãos entenderem. A palavra proporção significa medida. É metro no grego. É aquela medida que Deus dá. Então, Deus deu a Paulo para ser apóstolo, foi a medida que Paulo precisava para ser apóstolo. Deus deu a medida de um profeta, é a medida de um profeta. Um evangelista, a medida dele. Pastor também. Então ninguém é melhor do que o outro. É que Deus deu. Eu vejo alguns pastores importantes aqui no Brasil, de nome já. Graças a Deus por eles. Nem tudo o que eles falam, eu concordo, mas eles são homens que estão ocupados com a causa de Deus. É muito importante. Vamos lá. Quem deu esse dom é dádiva de Cristo. Não é dádiva da igreja. Não é a igreja que chama. A igreja dá a bênção da pessoa aí. Mas o chamado é de Deus. Vamos supor que tenha aqui alguém, um homem aqui, que queira ser pastor. Ele, primeiramente, ele deve ser chamado por Deus. Ele tem que experimentar essa chamada. Segundo lugar, ele deve ter uma vida aprovada, uma vida de crente, de um homem de Deus, que leva a sério a família dele, que conduz os filhos na verdade. E, em terceiro lugar, ele tem que ter a aprovação da igreja. Está vendo? Aí ele vai para um seminário, vai se preparar. Veja bem, irmãos. Agora vamos voltar ao texto. Por isso diz, entrou aqui aquele assunto que eu tratei domingo passado, irmãos. O assunto parece difícil, né? O que quer dizer? O que tem a ver com isso? Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Parece um enigma isso aqui, né? O que quer dizer? O que tem a ver com a igreja, com os dons? Eu tentei explicar domingo passado, vale a pena a gente retomar isso aqui para dar continuidade ao assunto em pauta. Observem bem, irmãos. A obra que foi feita para dar dons à igreja. Olha como a igreja recebe maravilhas de Deus. Sabe, a nossa vida, antes de nós sermos salvos, o mundo no pecado é o quê? É um lugar de escravidão. Nós vemos homens de negócio, nós vemos professores, nós vemos políticos, nós vemos gente rica, gente poderosa, mas vemos pobres também, pessoas incultas, né? O mundo é o quê? Dá uma olhada. É um lugar de gente livre? Não é. É um lugar de escravidão. Todos eles. Eu fiz referência a essas posições. Mas não tem diferença, irmãos. Todos são escravos. Todos. Aquele hino que nós cantamos que não tem no cantor. Pode ser o rei com poder nas mãos, mas do mal, escravo sim. Você vê aquele político, ele é um escravo do pecado, do diabo. O que Cristo fez? Nota o que ele fez. Quando ele subiu às alturas, ele levou cativo o quê? Ele não pegou uma pessoa, duas pessoas, amarrou. Não. Ele levou cativo o cativeiro. Os irmãos sabem, quando aquelas nações, antigamente, iam para a guerra, era disputa no Antigo Testamento, era guerra. Tinha nações naquele tempo que o trabalho deles era guerra.
De repente, reuniam o exército, ia naquela nação lá, pegava, matava milhares, levava o rei, levava todo mundo e tomava o país. A Assíria foi uma dessas nações. Né? Eu já mostrei para vocês, não a Síria também, a Assíria e tem Síria, por favor. Tem a Assíria, que não existe mais, e tem a Síria, começando com S. Esse país existe, os irmãos sabem, teve até aquele terremoto lá, né? A Síria era um país assim, dominador. Chegava, tomava, tá? Levava cativeiro. É interessante, né? Sabe o que Jesus fez? Ele veio ao mundo, olha a explicação que vem no versículo 9 e 10, nos dois versículos aqui. Ora, que quer dizer isto? Subiu. Senão que ele havia descido. Foi até onde? Ele foi até as regiões inferiores da terra. Para quê? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. O que significa isso, irmãos? Vamos explicar para que nós venhamos a entender. Jesus sozinho, ele não usou um batalhão atrás dele. Ele não chamou os soldados dele. Ele não chamou os homens, nem um exército de anjos, nem os apóstolos. Sozinho, ele desceu da glória, veio do céu à terra, se humilhou, entrou aqui e desceu as mais humilhantes situações, como homem. Parecia derrotado, foi perseguido, maltratado, humilhado, submeteu-se ao Pai, foi até a cruz. Ele não atacou os soldados romanos, ele não atacou os judeus para matá-lo, ele foi à cruz para vencer aquilo que é invencível. Eu posso até brigar com um homem, e posso até vencer, né? Esses dias eu estava com minha esposa andando ali em frente ao Saveago, e nós vimos uma briga de dois homens por causa de trânsito. Os dois, um saiu da moto, outro saiu do carro, foram enfrentar. Então, se não houvesse uma intervenção ali, poderia até um matar o outro. Mas notem, queridos irmãos, o que acontece é que Cristo foi à cruz para vencer aqueles que pareciam invencíveis. Quem? Ele veio para derrotar o pecado. E o fez? Fez na cruz. E ao derrotar o pecado, ele derrotou também a morte. Porque a morte é o salário do pecado. Ele deu um golpe na morte. Até um livro de um homem de Deus do passado, de uns 200 anos atrás. A morte da morte na morte de Cristo. Parece difícil de entender, né? A morte da morte na morte de Cristo. É que ele venceu o poder tirânico da morte. Ele venceu também o diabo. Ele quebrou as forças do diabo. Apocalipse diz que ele tomou as chaves, a mão dele. Chave de quê? Poder do diabo, o poder da morte, o poder do inferno. Ele venceu tudo. Olha o que é descer as regiões inferiores. Você sabe que Cristo foi até o inferno? Ele foi para quê? Todo homem que vai para o inferno cai lá e não volta mais, irmãos. Não tem jeito. Quem cai no inferno, no Hades, não volta mais. O salvo sobe para o céu. O não salvo cai no inferno. O peso do pecado. Mas Cristo foi até o inferno proclamar vitória. Em Mateus capítulo 16, ele mesmo diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Impressionante.
Ele trancou a porta do inferno para os crentes não caírem. Então, irmão, sabe o que ele fez? Ele pegou e levou cativo. Nota, imagina a chegada de Cristo. Chegou levando lá no céu, cativo o cativeiro. Eu acho que eu contei a ilustração que, eu lembro, foi John MacArthur que contou. Ele fala que nos tempos de Paulo, nos tempos de Roma, quando Roma dominava, era vista a vitória de um general quando ele derrotava um povo. Ele entrava na cidade, o povão estava, que vitória, jogando flores para eles. E ele entrava montado no seu cavalo. E aí vinha o exército que estava com ele. E aí os cativos, tudo assim, entrando na cidade. Todos. E era a expressão de vitória. Cristo entrou no céu, levando o cativo, o cativeiro. Como? Como? Se ele colocou todos os poderosos, toda a força do diabo, todo o poder das trevas, todo o poder do inferno, tudo foi colocado debaixo dos pés dele. Está vendo? E o que aconteceu com ele? Aquele que foi humilhado, fez o quê? Olha, versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Subiu para onde? Acima de todos os céus. Lembra que eu falei domingo passado? Tem 3 tipos de céus na Bíblia. Tem esse céu que nós vemos, onde estão as aves, onde estão as nuvens, de onde vem a água para nós, tá? Deus colocou as nuvens, a caixa d'água é lá em cima nas nuvens. Tem o segundo céu, que das estrelas, planetas, essa imensidão que ninguém pode entrar. E tem o terceiro céu, que é a habitação de Deus. Cristo subiu no mais alto céu. Isso quer dizer que não tem ninguém acima dele. Ele é glorioso, ele é triunfante, ele é o Todo-Poderoso, exaltado pelo Pai. Nota, o que foi humilhado e se humilhou, foi elevado às alturas. E lá, em Filipenses, é dito que ele tem um nome acima de todo nome. Acima de todo nome. Eu vejo os homens hoje brincando com Deus. Esses dias eu vi no YouTube um elemento, um moleque urinando na Bíblia para, vamos dizer, ridicularizar a palavra de Deus e zombar de Deus. Está vendo? Eu vejo homens aí levantando, ganhando dinheiro na custa dos outros, na chamada fé dos outros, ficando milionários. E o povo vai. Isso, irmãos, ofende os céus? Abala o reino do Senhor? Não. Eu até falei para minha esposa, eles são como cães latindo. Nem mexe com os céus. Mas eles vão ser colocados todos debaixo dos pés do Senhor. Cada um que morre no pecado será posto debaixo, posto debaixo dos pés do Senhor. Brincou com Cristo? Brincou com o pecado? Pode brincar. Deus dá tempo, Ele dá asa, Ele dá corda, mas no momento que Ele puxa, ninguém escapa. Ninguém pode ir contra o Senhor da glória. Ele foi elevado pelo Pai, vitorioso para sempre. Sabe por que Ele fez tudo isso? Para comprar a igreja.
redimir o povo dele, o povo eleito. Então, ao levar cativo o cativeiro, o que aconteceu? Os homens que ele salvou estão livres. Irmãos, é simples. Dê uma olhada em Israel, lá no Egito, como escravo. Tinha liberdade? Não. Quando o Senhor entrou e tirou Israel de lá, o povo estava livre. Moisés ganhou a posição de líder, Arão de sacerdote, os levitas ocupando seus devidos lugares. Os irmãos perceberam? Quando o homem encontra Cristo, quando o homem é salvo, ele é liberto. Então, ele é posto, segundo a vontade do Senhor, numa posição. Quando Paulo foi salvo, quem era Paulo, irmãos? Um escravo do pecado. Um elemento que servia ao diabo pensando que era Deus, estava servindo a Deus. Um assassino em potencial, queria matar o povo de Deus porque não tolerava Jesus. Mas quando Jesus chamou, que ele caiu vendo os seus pecados, caiu por causa da glória de Cristo, o povo não acreditou. Mas Jesus falou para Ananias, esse homem é um homem escolhido por mim. Ele vai pregar o evangelho aos gentios. Puxa, o que é que Cristo fez? Levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Então, irmãos, veja bem, aqui entra o ministério. Quais são? Os 4. Apóstolo vem em primeiro lugar. Profetas vem em segundo. Evangelistas e pastores. 4. Qual o propósito? Cercar a igreja. Cercar. Deus cerca de homens que têm o seu devido valor, chamados por Deus. Recebem dons para isso. Então, vamos lá. Versículo 11 agora, irmãos. Disparadamente. Vou tentar avançar um pouco aqui. Primeiro vem apóstolos. Cuidado com aqueles que se intitulam apóstolos, viu, irmãos? Tem muito. Você entra no YouTube, vê apóstolo fulano de tal. O termo apóstolo significa, sabe o quê? Enviado. É uma palavra grega, irmãos. Nesse caso, eu fui enviado por Deus para pregar o que eu estou pregando. Neste caso, eu sou um apóstolo. Neste caso, mas não está falando de mim aqui, como apóstolo, não. Aqui está tratando de apóstolo num ofício especial. 12 homens. Para ser apóstolo, tinha que ter 2 requisitos. O primeiro é que tivesse visto Jesus depois da morte, depois da ressurreição dele. Está vendo? Os 12 apóstolos viram, inclusive Paulo. Viram e foram chamados para ser apóstolos. Então, se você quisesse perguntar, Paulo, me dá sua carteirinha de apóstolo. Usando a linguagem nossa agora. Igual você, um policial pode dizer, eu tenho a carteira de policial. Paulo poderia, eu vi o Senhor depois de ressuscitado e ele me chamou para ser apóstolo. Então ninguém podia reivindicar um direito desse, a não ser que fosse chamado. Eram também 12. E os 12 trabalharam em sua devida função. Não aparece muito na Bíblia sobre a totalidade deles. Fala mais de Pedro, de João, tá? E fala de Paulo. Os outros tiveram suas funções, que não foram assim, não porque não são relevantes, mas porque não interessou tanto para o cumprimento das Escrituras. Mas com a morte deles, acabou os apóstolos. Não tem sucessores. Vamos supor que eu fosse apóstolo. Aí o Gessé ocupa o meu lugar. Não tem isso. Ou o filho de Pedro. Pedro foi casado, os irmãos sabem, né? Mas a Bíblia não faz referência a nenhum filho dele. Nem Tiago, nem Paulo. Paulo não foi casado, né? Paulo foi solteiro o tempo todo. Mas notem, queridos irmãos, os apóstolos, pronto, findou o ministério deles.
Mas aí, para quê? Por que está isso aqui? Eu vou mostrar para os irmãos a importância dos apóstolos. Os apóstolos, como as tribos no Velho Testamento, os sacerdotes, os profetas, os apóstolos tiveram sua parte. Eles tiveram um trabalho que ninguém mais pode ter. Eles trouxeram as Escrituras. Os irmãos lembram quando alguém se convertia no Novo Testamento? A igreja vivia daquilo que os apóstolos ensinavam. Um apóstolo, vamos supor, nossa igreja estivesse naquele tempo lá, e de repente Pedro entrasse, o que é que ele falaria? Ele falaria graça e paz. Era um termo usado pelos apóstolos. Hoje eu vejo o povo falando graça e paz, graça e paz. Espera um pouco. Essa expressão era usada apenas por apóstolos. Você pode olhar nas cartas de Pedro, de João e de Paulo, tem graça e paz. Era a autoridade que eles tinham. Quando as Escrituras foram formadas, irmãos, pronto, eu tenho aqui nas mãos o que foi feito basicamente pelos apóstolos e profetas. Está vendo? Lembra agora de 1 Coríntios, capítulo 13? Quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então determinados dons não precisam mais. Nós temos o que é perfeito aqui. Apóstolos e profetas. Está vendo? Esses dois primeiros dons. Apóstolos e profetas. Vamos para o segundo? Eu espero que os irmãos tenham entendido isso. O segundo vem profetas. Eu creio que está falando dos profetas no Velho Testamento. Porque o que temos no Velho Testamento são palavras de profetas. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é fortalecida nos documentos dos apóstolos e profetas. Agora, eu quero esclarecer outra coisa aqui. Cuidado com a palavra profeta, porque tem muito que estão falando, eu profetizo em nome de Deus. Eu faço isso em nome de Deus. Não tem isso na Bíblia, não. Nós não vivemos disso. Nós vivemos de profetas e apóstolos aqui. Ah, nós não precisamos falar, Deus me falou que vai acontecer. Não precisamos disso. Nós usamos a Bíblia. A Bíblia tem tudo. Tá? Agora tem uma função de profeta. O homem que Deus chama para ser profeta, ele tem uma visão, não a visão aquela que tem à noite, eu vi, não. É uma visão bíblica. O profeta é aquele que olha e vê o mundo à luz da Bíblia. Eu até mencionei John MacArthur, tem outros homens. O John MacArthur é um excelente profeta. Você pode ler os livros dele. Que ele, à luz da Bíblia, ele é um ensinador incrível. Mas à luz da Bíblia, ele vê o que está acontecendo. Nós vemos, por exemplo, apostasia hoje. Nós vemos com argumentos bíblicos. Nós vemos, vamos dizer, o avanço da iniquidade. Então, nós temos, relativamente, uma visão clara do que a Bíblia está ensinando. A gente não vê o futuro, mas a gente consegue vislumbrar por sinais da Bíblia. Isso na pregação do profeta, você já pode perceber. Um profeta pode dizer para alguém assim, escuta, eu estou vendo o seu fracasso lá adiante. Porque ele olha pela Bíblia. Está vendo? Esse é o profeta. Vamos para o próximo aqui. Evangelistas. Aqui eu quero, irmãos, eu vou gastar meu resto de tempo nisso aqui, para os irmãos saberem quão importante é isso. Hoje tem muitos fazendo programa de evangelismo. Os gideões, aqueles grupos todos. Eu, pessoalmente, irmãos, eu acho perigoso. Por exemplo, eu posso reunir os irmãos aqui para sair para evangelizar. Mas
Quem disse que os irmãos todos têm um dom disso? Tem um evangelista por dom. Filipe foi um que Deus concedeu o dom de evangelizar. Tiveram grandes homens no passado que foram evangelistas natos. Homens como eu até citei aqui, Mr. Moody. Ele foi um evangelista. E tiveram outros nomes. Eram homens que tinham uma capacidade dada por Deus para essa obra. De pregar, de saber como chegar para uma pessoa e falar do evangelho. Nós não podemos nos atrever a falar do evangelho para alguém sem eu saber o que eu estou falando. Tá? Então nós temos que ter, irmãos, por exemplo, vamos pegar aqui a irmã Aparecida. Supomos que ela está aí orando pelos vizinhos dela, para levá-los a Cristo. E ela quer ver, então ela vê uma vizinha dela, amiga dela, que está ali querendo, eu quero saber a verdade. Ela fala, olha, Cristo me salvou. É um testemunho dela. Está vendo? Alguém aqui pode falar, Jesus me salvou. Eu quero levar você na igreja para você ouvir as palavras do pastor pregando. Essa é a função dos crentes. Eles aproveitam as oportunidades lá fora. E quando encontram pessoas, convidam, vamos lá à igreja. Quero que você conheça o que eu conheci. Então, se o evangelho teve uma função poderosa na sua vida, você convida pessoas, porque elas virão. Eu tenho orado por isso. O evangelho teve um efeito na sua vida? Jesus lhe salvou? Então fala para os outros. O que foi que Cristo fez? E convida. Vamos na igreja. Eu quero ouvir. Puxa vida. Deus está operando maravilhas por meio dos crentes. Mas o dom de evangelista, Spurgeon tinha o dom. Era um pregador profeta. Tá? Grandes homens como Jonathan Edwards. Nomes de homens que pregaram, sabiam o que pregar. Não é aquele, eu vou sair para ser um pregador. Não, espera um pouquinho. Você recebeu o dom? Deus não joga o dom assim de qualquer forma. Deus não fica jogando os dons como Silvio Santos joga dinheiro para o povo. Ele dá o dom e dá capacidade para a pessoa se preparar. Tem que ser preparado? Tem. Tem que ir para um instituto bíblico ou seminário? Tem. Por quê? Nós estamos lidando com o livro, irmãos. Um pastor vai preparar no seminário, ele leva pelo menos 4 anos. Tem muito assunto para ser estudado. Alguns precisam depois fazer algumas matérias a mais. Porque é o livro de Deus, não é brincadeira. Vamos lá. O outro que vem em seguida, irmãos, é pastores. Eu até que já tratei disso aqui. Pastores que são ensinadores. Veja, a palavra mestre. Mestre qualifica o pastor. O pastor não é aquele que faz tudo na igreja. Sabe qual a função do pastor? Sabe qual é? A igreja deve saber. Você fala, o pastor tem que abrir a igreja, tem que limpar a igreja, tem que visitar os irmãos. Isso aqui sim. Mas a função do pastor, sabe qual é? Principal. Ele tem que gastar tempo na palavra. John MacArthur disse uma vez, nunca esqueci, o homem que quer ser usado por Deus, ele tem que ficar na palavra de Deus até que a poupança dele não aguente mais. O livro de Deus é mistério. Gaste tempo. Eu tenho recomendado aos jovens pastores, gaste tempo na palavra. Não gaste tempo com bobeira. Filosofia, isso não. Gaste tempo com a palavra. Leia o livro de Deus. Leia os dos grandes homens do passado. Leia. Enche da sabedoria de Deus. É assim, queridos. Vocês vão ensinar para a igreja.
Nós precisamos de doutores na palavra, de homens que pregam a cruz. Eles devem ser cultos? Devem. Tem homens que têm cultura, mas são simples na pregação. Eu tenho lido material de Dr. Martin Lloyd Jones. Os livros dele são especiais, irmãos. Ele foi auxiliar do médico da rainha da Inglaterra, no tempo que ele vive, antes dele ser chamado. Ele deixou todo o ganho dele, ganhava bem, só para preparar para o ministério. E quando você lê o material dele, qualquer crente pode entender, porque era um homem simples dentro da cultura dele. Está vendo? Esse é pastor mestre. Os irmãos então perceberam como profeta, apóstolo, profeta, evangelista e pastores são dons especiais. Então 4. 4 é o número de quê? 4 é o número do mundo. Mais 1, 5. 5 é o número da graça. É Deus com esses homens, cercando, formando 4 paredes para cercar a igreja. Então os irmãos estão percebendo que o ministério de apóstolo já temos. Eu tenho na mão aqui o que os apóstolos deixaram para mim. Eu tenho na mão o que os profetas no Velho Testamento deixaram para mim. Eu tenho na mão tudo para ser um evangelista e pregar. E eu tenho na mão o que eles deixaram para mim, para eu ensinar na igreja. Vamos ver o tempo aqui? Vou terminar. Porque nós vamos passar, irmãos, para o propósito disto. Olha o versículo 12. Qual é o propósito? Para quê? Tendo em vista o aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para o desempenho do seu serviço. E para a edificação do corpo de Cristo. Isso aqui eu vou falar domingo que vem com a graça de Deus. Né? Mas aqui só para dar essa orientação para os irmãos. O propósito é o quê? O bem da igreja. O que que Deus quer? Que nós fiquemos aí atordoados para encher de gente. Eu vou ter que trazer aqui uma bateria e colocar dentro da igreja. As músicas que o mundo gosta. Não, nada disso, irmãos. Spurgeon falou que na igreja dele, a igreja dele era grande. Ele tinha vontade de pegar panos e entupir aqueles tubos de gramofone e outras coisas mais, o saxofone, né? Que eles usavam para tocar na igreja. Porque ele queria que o povo voltasse para a palavra. Nós usamos o piano aqui. Graças a Deus pelo órgão e por Gessé que toca, nos ajuda. Mas nossa ênfase é a palavra. Por quê? A igreja precisa ser edificada. A ocupação hoje é tanta com homens, que a igreja está assim, balançando, irmãos. Igual uma árvore fina sob o vento, para lá e para cá. A igreja hoje está assim. Cadê os crentes? Então Deus concedeu homens desse tipo para o bem de quem? Da igreja dele. Deus está ocupado com quem? Com a noiva do Cordeiro. Quem é a noiva do Cordeiro? Os crentes. Como é que eles aparecem? No corpo. Então é para quê? Veja, irmãos, versículo 13. Até que cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Eu não vou tratar disso agora, vou tratar domingo que vem. Agora veja o versículo 14. Para que não sejamos mais como meninos. Está vendo aí? Está vendo fulano de tal? Hoje ele é daquela igreja, amanhã é da outra. Ele não tem a posição definida. Nós precisamos de crentes definidos. Hoje está tudo bem, que maravilha, eu aprendi a ouvir isso. Não. E você? Está firmado na fé ou é levado? É um tipo, Maria vai com as outras, né?
Não, o crente tem que ser firme. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos de homens e mulheres que humildemente sabem sua função dentro da igreja. Cada um fazendo o seu próprio serviço. Eu vou apresentar depois, irmãos, os dons que edificam a igreja dentro da igreja. Mas aqui Paulo está ocupado em tratar do corpo. Qual é o propósito? Olha como ele fala do corpo. Versículo 15. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo que é, naquele que é. Agora ele apresenta o corpo. Primeiro vem a cabeça. Já imaginou eu sem cabeça aqui na frente? A voz sai da cabeça. Pensamento, emoções, tudo aqui. Cortou aqui. João Batista, sem a cabeça dele, não podia fazer mais nada. Tinha que ser sepultado. Vem primeiro a cabeça. Aí vem o quê? Olha o versículo 16. De quem todo o corpo, bem ajustado. Está vendo a unidade aqui? Bem ajustado. Consolidado. Pelo auxílio de toda junta. Está vendo os irmãos que é junto? Não é junta tudo e joga fora não, viu? É junta mesmo. Está vendo aqui, ó? Isso aqui é junta. Está vendo? Isso aqui é funcionamento. Aqui, as pernas nossas, tudo funcionando adequadamente. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua seu próprio aumento para edificação de si mesmo. De que maneira? Em amor. Os irmãos perceberam agora? A ocupação de Paulo é como a igreja, como um corpo. Agora, a partir do próximo domingo, eu quero mostrar qual é a responsabilidade de cada crente dentro da igreja. Tá? E sua unidade, ligado a Cristo. Se não for ele, você está seguindo a homens. Se não, você está tendo um clube dentro da igreja. Você não está trabalhando para a formação de um corpo. Como é que a igreja cresce? A igreja cresce nessa unidade. Nós vamos ver assim. Se você então não interessa ser batizado como crente em Cristo e unido à igreja, você não faz parte disso. Tá? Você vai trabalhar pela igreja. E nós vamos ver esse serviço depois. Eu espero, irmãos, que aquilo que foi dado hoje possa ajudar os irmãos a erguer vocês e ocupar com o trabalho de Deus. Você lembra, irmão? Vai terminar tudo aqui. Nós vamos morrer um dia. Nós estamos os salvos indo para o céu. Nós vamos ver Jesus. Nós vamos ver a igreja na sua grandeza e glória lá. Nós aqui temos que trabalhar. Não é para ficar com desculpa, não. Eu vou estar na igreja. Eu vou lutar pela causa. Eu vou orar pelo pastor para que o trabalho funcione. Isso é guerra, irmãos. Nós fomos chamados para uma batalha. Nós vamos ver no capítulo 6. Guerra contra o diabo. Tá? Eu vejo crente parado, desanimado. Para quê? Você não é crente. Erga-se no poder do Senhor. Para a glória dele e para o bem um dos outros.